Lamentações. Está depois de Jeremias. Livro de Lamentações. Capítulo 4, verso 13. Está depois do profeta Jeremias, no livro de Jeremias, o profeta chorão. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, está entre Jeremias e Ezequiel. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Nesta noite eu quero falar sobre o profeta, irmão Brana, teria que deixar o púlpito imediatamente. Opa, que isso, pastor? Que isso, pastor? O tema é: o profeta William Marion Branham teria que deixar o púlpito imediatamente. Lamentações, capítulo 4, versículo 13. Por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Livro de Ezequiel 22. Só abrir aí algumas páginas na frente, você encontra Ezequiel, verso 22, capítulo 22, melhor dizendo, e versículo 26. Ezequiel, vocês vão entender por quê, tá? Vocês vão entender por quê, dentro das mensagens. Ezequiel 22, verso 26. Tiaguinho tá roncando? Na hora que ficar mais velho. É, isso mesmo, né? E é o que eu falei aquela hora. É, desse jeito. Muito bem. Ezequiel 22, verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem nenhuma diferença. Nem discerne o impuro do puro. E de meus sábados esconde os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor nesse instante, meu Pai. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas coisas ruins que temos cometido, aquilo que é mal aos teus olhos, possam a gota de sangue agora do Senhor passar em nossos lábios com a tenaz, meu Deus, e nos purificar, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, estamos quase deixando essa terra, meu Pai, mas nós ainda confiamos na Tua presença, confiamos na Tua promessa, que o Senhor não deixaria os eleitos para trás. Os eleitos não ficarão para trás. Agora, porém, nós temos que provar nossa eleição aqui na terra, antes que aconteça isso. Ajuda, Senhor, cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, eu quero atenção. Você sabe que eu sou muito chato com esse negócio de atenção, né? Ai, ai. Mas é assim mesmo, né? Nós tivemos um culto maravilhoso domingo, não tivemos, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam? Os irmãos compreenderam a mensagem? Pois é, muito profundo, muito construtivo, muito linear, e fomos ricamente abençoados. Amém. Talvez algumas pessoas não sabiam o que teria dentro do pacotinho, né, irmão Fred? Alguns não pensavam. Quando foi abrir, era o quê? Uma trufa.
Dá umas trufadas no cesto. Mas foi muito bom. Foi singelo, né, irmãos? Amém. Tem quem sabe o ano que vem, se Deus permitir, se nós estivermos aqui ainda no ano que vem, 2026, a área lá fora esteja pronta, né? Aí nós fazemos uma coisa melhor, uma coisa mais, né? Uma coisa bem mais significante um pouco, né? Possamos lá fora na área de cozinha, essas coisas assim, quem sabe até lá nós esteja pronto já, com cobertura e tudo, na área de serviços lá. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O tema que eu dei é um tema bem complexo. O profeta teria que deixar o púlpito imediatamente. Por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Porque o tema sugere uma explicação. Correto? Correto, irmão? Todo tema exige uma explicação. Por isso que eu nunca prego sem dar um tema. Quando um pastor dá um tema para uma mensagem, quando um pregador dá um tema para a mensagem, ele tem que ir naquela linha. Mesmo que ele saia fora um pouco ali, dá outras, mas ele tem que voltar para a linha outra vez. Então, temos que observar os motivos. Qual motivo seria esse? Por que o irmão Branham teria que deixar o púlpito imediatamente? Isso não sou eu que estou falando, é ele mesmo que vai falar. É ele mesmo, William Marion Branham, profeta de Deus. Você crê que ele é o profeta de Deus, irmão? Você crê que ele foi a autoridade aqui na terra? Com assim diz o Senhor. Então, quem passa por cima disso, ou quem atropela isso, está contra Deus. Ele vira inimigo do Evangelho. Ele vira inimigo da mensagem. Então, por que o profeta teria que deixar o púlpito imediatamente? Quais os motivos o levaria a deixar o púlpito imediatamente? Agora, existem vários motivos que fazem com que um homem deva deixar o púlpito imediatamente. Existem vários motivos. Por exemplo, nós encontramos que o profeta disse que púlpito é só para quem é chamado. Púlpito é um lugar sério. Púlpito não é uma padaria ou um fundo de padaria que você tem que mexer com o trigo para fazer pão e arrolar a massa. Púlpito é lugar de juízo. Púlpito é lugar de julgamento. É daqui que sai o nosso juízo. É daqui que sai o nosso julgamento. E antes que eu julgue a igreja de Deus, antes que eu julgue o povo de Deus pela palavra, antes que eu julgue cada membro pela palavra, eu tenho que ser julgado primeiro. O julgamento começa pelo púlpito. E antes que eu julgue vocês pela palavra, não por mim mesmo, mas pela palavra pregada, antes que eu julgue cada um de vocês pela mensagem, eu devo ser julgado primeiro. O julgamento começa na casa de Deus. E nós viemos para um julgamento. Amém? Isso quer dizer que as nossas almas agora mesmo estão na balança. Estamos sendo balanceados. Estamos sendo medidos. Estamos sendo aprumados. Estamos sendo alicerçados. Estamos sendo posicionados. Estamos sendo alinhados. E graças a Deus por isso. Amém, irmão? Mas o julgamento começa por aqui. Passa pelo púlpito. Eu não posso falar sobre casamento e divórcio para vocês se o meu está estragado. Eu não posso falar de vida vivida para vocês se a minha vida não tem nada. Eu não posso falar
de obediência à palavra total se eu não obedeço totalmente. Eu não posso falar de posição para vocês se eu estou fora da posição. Eu não posso enquadrar vocês na palavra se eu não estiver enquadrado na palavra. Então, primeiro, o juízo passa por aqui, passa pelo púlpito. Amém, irmão? Então, o profeta disse, jamais o homem deveria ocupar o púlpito sem o Espírito Santo. É outra qualitativa. Jamais deveria subir no púlpito sem um chamado. Por isso não é subir, isso é invadir. Seria uma invasão e não um chamamento. Mas hoje, infelizmente, por causa da falta de temor, por causa da falta de respeito com Deus, por causa até mesmo da falta de respeito para com as pessoas, por causa da porfia, por causa da inveja, por causa de um nome, por causa de um desejo peculiar, por causa de dinheiro, por causa de fama ou boa fama, querem fazer do púlpito um lugar de espetáculo. Sem a pessoa saber que o púlpito é um lugar de juízo, de julgamento. E se eu prego uma coisa para vocês aqui, e eu não estou vivendo-a, eu serei o maior pedra de tropeço do seu caminho. Se eu prego uma coisa e não vivo aquilo que eu estou pregando, eu serei a maior pedra de tropeço no caminho de vocês. Eu seria um hipócrita para cada palavra que sairia da minha boca. Para mim estar aqui no púlpito, foi exigido, há 25 anos atrás, requisitos para que eu pudesse ser ordenado ao ministério. Para mim estar aqui com vocês agora, com almas pela qual eu devo representar, diz a Bíblia. A Bíblia diz, hão de dar conta. E isso é brincadeira? Isso é brincadeira? Isso é sério. Isso é sério, é a coisa mais séria do mundo. Não existe outra ocupação do que esta mais importante na terra. De um homem ser colocado por Deus para cuidar de almas que não é dele, é de Deus. Cuidar da herança de Deus, do sacerdócio do reino. Então, é uma responsabilidade muito grande, é melindroso. Pois se um pastor sendo chamado, coordenado, escrituristicamente falando, se ele tem que dar conta de muita coisa, ou responder por muita coisa, imagine se eu estiver, ou alguém estiver totalmente desqualificado, desordenado em cima do púlpito. Vamos dizer uma coisa. Vejam bem. Eu sou o motorista desse ônibus. Eu estou na direção. E vocês estão todos assentados nesse ônibus. E eu estou os conduzindo a Cristo. Amém, irmão? Mas se eu esbarrar num poste, é só eu que acidento ou vocês? Se eu cair no abismo, é só eu que caio ou vocês também caem? Se o ônibus pegar fogo, é só eu que queimo ou vocês também queimam? Então tudo depende da liderança. Tudo depende de quem está na frente. Então vamos observar algo aqui. Veja para vocês verem que Jeremias era um profeta lamentador. Muitos deram o nome dele de profeta chorão. Porque ele se lamentava, pastor, por causa da decadência e queda do povo de Israel. Ele viu decadência nos sacerdotes. Ele viu decadência no povo de Israel. Ele viu decadência dos sacrifícios.
Ele viu decadência entre os ministros, ao ponto de Jeremias chorar de ver ministros que perderam a sensibilidade, perderam o senso de discernir entre o que é bom e o que é ruim, entre o que era santo e o profano. Ele ficou tão lamentável, tão chorando, tão lamentado, que ele tirou uma palavra de pressão, de julgamento contra os sacerdotes. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque os próprios ministros sacerdotes perderam a visão, perderam o discernimento e começaram a fazer coisas destruindo assim o povo. Aí Jeremias está falando, por causa da liderança. Amém? Amém. Por causa da liderança. Então, observe bem para vocês verem. Quero que vocês observem. O que um sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Um sacerdote cuidava do templo, cuidava das coisas do templo, exercia o trabalho, exercia o ofício para fazer oferta, para fazer sacrifício, trabalhar no santuário. Um serviço de sacerdócio, fazer intercessões, fazer sacrifício pelo povo, queimava incenso, sacrificava os animais. Ele fazia o serviço sacerdotal, mas não era qualquer sacerdote. Não era qualquer sacerdote. Além do mais, tinha que ser um sacerdote da linhagem, de uma tribo. Não podia ser de qualquer tribo. Deixa a tribo de Judá dizer, deixa eu fazer o trabalho de levita. Ou a tribo de Dan, deixa eu fazer o trabalho de levita. Não, não pode, só da linhagem dos levitas. Amém, irmão? Só o sacerdote pela linhagem vinda de Arão. E nenhum outro podia fazer. Da tribo de Levi, Deus tirou os homens para cuidar do templo. É tanto que eles não podiam nem trabalhar. Eles recebiam a 10ª parte das pessoas que tinha do campo, dos animais, das lavouras. Isso chama 10ª, isso significa dízimo. Eles ficavam por conta do trabalho, viver do trabalho da fé, do evangelho. Amém, irmãos? É tanto que aqueles que trabalham no evangelho, vivam do evangelho. Mas não era qualquer um. Não era qualquer pessoa. Então observe que muitas pessoas hoje em dia estão sendo levadas pelo estômago e não pela revelação. Tem muitas pessoas conduzidas pela sua presunção, presumindo. E o profeta pregou essa mensagem, presumindo. E existem muitas pessoas que hoje em dia presumem, anda vivendo em presunção, presumindo a vida. E quando você presume uma coisa, você não tem certeza daquilo. Vocês estão entendendo, irmão? Quando você presume uma coisa, você não tem certeza daquilo. É igual, por exemplo, quem trabalha na área atmosférica, que mede o tempo. Esses medidores do tempo, vai chover em tal lugar, mas eles não dão 100%. Eles têm um cálculo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Eles têm um cálculo. Eles calculam o vento, calculam a atmosfera, a umidade e tudo. E falam onde vai chover, onde vai ter raio, onde vai ter isso. Mas não dão 100%. Isso é presunção. Amém, irmão? Amém. Presume, mas nunca dá 100%. Isto é presunção. Isso é presumir.
E o profeta diz, quando você anda presumindo as coisas, presumindo que está indo bem, presumindo que está certo, presumindo que está correto o que está fazendo, presumindo que está certo o que está fazendo, presumindo que está certo fazendo aquilo, presumindo que está certo falando aquilo, presumindo, andando presumidamente. E quando a pessoa anda por presunção, e não por certeza, e não por convicção, não vai dar certo. Tem que ter convicção, amém, irmão? E que essa convicção esteja alinhada com os desejos e vontades de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nem tudo é sinal de aprovação. Nem tudo é sinal de aprovação de Deus. Vamos falar, por exemplo, no caso de ministério. Nem tudo é sinal de Deus. Ah, mas está batizando muita gente. Ah, mas está tendo curas. Ah, mas está caindo os dons. Isso não é sinal de aprovação. É verdade. Ah, mas a igreja aumentou. Ah, mas nós construímos uma bela igreja. Ah, mas agora... Isso não é sinal de aprovação. É por isso que muitas pessoas estão presumindo. Porque as pessoas preferem a presunção, preferem o sentimento de presunção e andar presumindo do que ter a direção da inspiração que Deus dá. Amém, irmão? Pelas quais nenhuma inspiração que Deus dá vai contra a palavra de Deus. Porque quando existe uma inspiração, que aquilo combina com o que Deus está falando, Deus vindica aquilo. Porque Deus não é desorganizado, Deus é organizado. Sabe por que os planetas ficam no lugar que estão e não saem invadindo para ser chocado com outros planetas? Porque Deus colocou em todo o seu lugar. Deus colocou o cosmos no seu lugar. Tudo é colocado no seu devido lugar. Deus fez o mar para o peixe. Deus fez a terra para a árvore. E Deus colocou homens, amém, irmão? Na igreja, ordenadamente, amém, irmão? Para fazer o trabalho que é chamado a fazer. Amém. Mas existem os requisitos. Existe a forma adequada. Quando nós vamos comprar uma roupa numa loja, a pessoa não sabe qual o número que você veste. Ela pergunta, que número você veste? Sabe por que ela fala isso? Para não ficar pegando tanta roupa. Para não ficar pegando a de 3, a de 4, a de 5. Senão vai ficar difícil. Por isso que colocou os números para ir direto naquele. Aí eu visto 48, aí eu visto 47, aí eu visto 43, aí eu visto camisa número 5, número 4, P, G, GG. Então, tudo ordenado. As coisas são ordenadas. Não são bagunçadas. Se nós aqui na Terra organizamos certas coisas, eu organizo o trabalho, organizo a empresa, organizo a casa, organizo a cozinha, organizo o quintal. Se nós organizamos as coisas, quanto mais Deus, amém, irmão? Agora observe. Veja, nem tudo é sinal de Deus. Ah, eu tenho uma vontade de ser pregador? Tudo bem. Não é errado ter vontade. Ah, eu tenho a vontade de ser um pregador. Eu tenho a vontade de ser um pastor. É pecado ter vontade? Ser isso? Não. A questão é, preenche os requisitos? Está de acordo com a Bíblia? Preenche o que Paulo disse a Timóteo? Preenche o que Paulo disse a Tito? Preenche centenas de parágrafos do profeta? Preenche centenas de parágrafos da mensagem do profeta?
A questão não é desejar. A questão não é que alguém disse, você daria um bom pregador. Não, a questão não é essa. Então observe bem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses. Abra suas Bíblias no livro de Filipenses. Vejam bem. Por que o profeta teria que deixar o púlpito imediatamente? Filipenses capítulo 3. Abra suas Bíblias. Filipenses 3. Amém, irmãos? Amém. Temos que estar em ordem para o arrebatamento, irmãos. Amém. Deus não vai levantar, Deus não vai levar ninguém desorganizado. Existe santidade. Existe doutrina. Existe ordenação. Exige obediência a toda a palavra, da qual constitui nós receber o Espírito Santo, tendo obediência completa. Filipenses capítulo 3, verso 17, está aqui atrás. Filipenses 3, verso 17. Vamos ler. Está escrito assim, vejam bem. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. Nós quem? Paulo está falando de quem? Em nós. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para o povo. Sede também meus imitadores. Ele está falando aqui na qualidade de pregador. Ele está falando aqui na qualidade de quem está atrás do púlpito. Amém, irmãos? Sede também meus imitadores, irmãos. E tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Amém? Você crê nisso, irmãos? Amém. Vejam bem. Por quê? Aí ele vai explicar por quê. Presta atenção. Aí ele vai explicar por quê. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos diz, Paulo, muitas e muitas vezes vos diz, e agora também de novo repetir, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Se um homem não é chamado para ser o ministro, e nunca foi chamado, mas insiste em ser, está pensando em coisa terrena. Vocês estão entendendo? Vocês podem glorificar a Deus, irmão? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, está antes do Apocalipse, antes das epístolas de João. 1 Pedro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Capítulo 5, verso 1, 2, 3. Vamos lá. Olha o que diz. Só o tema já fala. Os deveres dos anciãos e dos mancebos. Quem é mancebo? Mancebo é o quê, irmão? É um jovem. Aos presbíteros. Quem é presbítero? É o pastor. Que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, arrebatamento. Amém, irmãos? 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém, irmãos? Servindo de exemplo ao rebanho. Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo está dizendo o seguinte:
que o bispo seja um homem irrepreensível. Agora, o pastor, claro que de vez em quando o pastor erra, o homem erra, amém, irmãos? Mas não no sentido da escritura, não no sentido do ministério. O homem comete erros, somos falhos, amém? Mas ali Paulo está dizendo em 1 Timóteo 3:2, falando sobre o homem que pretende o bispado possa ser irrepreensível. Estão entendendo, irmãos? O que significa isso? Significa que temos as qualificações para o pastor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. A palavra traduzida para irrepreensível significa, já aparece 3 vezes no Novo Testamento. 1 Timóteo 3:2, 1 Timóteo 5:7 e Timóteo 6:14. O significado é sempre o de alguém que não se pode falar nada contra, que não possa haver nenhuma mancha, que não possa haver nenhuma culpa inacusável, independente de ser ou não causador, se é que existe tal condição. O homem que passou por esta experiência não se encaixa nas exigências bíblicas e será usado pelo diabo para escandalizar o evangelho naquela região. Existem muitos homens que estão contra os conselhos, princípios da Bíblia. E quando eles fazem isso, eles atraem maldições do Senhor nas suas vidas. Porque obediência gera bênção. Desobediência gera o quê? Gera maldição. Então, se a pessoa gera maldição não estando no lugar certo, e quem está com ele? E quem está com ele? Tal flagrante violação da vontade de Deus tornou tal crente o único responsável pela falência do seu próprio casamento, se ele estiver desqualificado em casamento e divórcio. Ele desqualificou de uma vez por todas e ele deve parar o exercício do pastorado imediatamente e nem começar para falar a verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Mas aí, por que o profeta tinha que deixar o púlpito imediatamente? Por que o profeta teria que deixar o púlpito imediatamente? Por quais razões? Existe um parágrafo da mensagem Cristo é o Mistério Revelado, diz o seguinte: se aquele pastor deixa a palavra, deixa ele. Está na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Se ele deixa a palavra, deixa ele. Porque um homem que deixa a palavra de lado não é digno de segui-lo e nem de ouvi-lo. Um homem que deixa a palavra de lado, não cumprindo a palavra, não é digno nem de ouvi-lo ou até mesmo segui-lo. Porque Deus não leva um homem para o matadouro. Quem leva as ovelhas ao matadouro é o bode. Quem conduz ao aprisco é o pastor. Amém, irmãos? Veja. Agora, observe. O profeta estava pregando a mensagem em Hebreus capítulo 7, primeira parte. E ele estava falando sobre amor. Sobre amar a esposa. Ele fala assim: aí está minha esposa. Ele mostra para todo mundo. A irmã Meda. Aí está minha esposa. Eu a amo tanto que não é possível fazer alguma coisa que desagradaria ela. Eu sei que se eu fizesse uma coisa lá fora, sendo que ela me ama, ela me perdoaria. Mas eu amo tanto que eu não sou capaz de fazer isso. Agora, parágrafo 137, Hebreus 7, parte 1. Mas agora, e que tal se eu dissesse: eu não posso fazer isso, vou dizer por que eu não poderia fazer isso.
Porque se eu andasse lá fora e fizesse alguma coisa e que aquilo fizesse e se comprometesse, ela se divorciaria de mim. E você sabe o que isso significa? Eu sou um pregador. Veja o que isso faria, e isso me tiraria do púlpito imediatamente. O profeta está falando de divórcio. De divórcio. E não de mulher, pegando mulher ali, pegando mulher ali, pegando mulher ali, viveu com aquela. Não sobre isso. Só o divórcio da primeira. É verdade. Estão entendendo, irmãos? Como é que isso aqui é sério? É verdade. Claro que eu creio que o meu casamento é de Deus. Amém. Porque eu tenho um testemunho disso também. Não somente do ministério, mas também do casamento, como é que foi. Amém. E eu creio que a gente vai até o final. Amém. Se for a trancos e barrancos, também vai. Amém. Mas olha só, como ministro, como pastor, se ela chegasse agora dizendo, ó, eu quero o divórcio, acabou. Verdade. Acabou, eu não posso voltar aqui e pregar para vocês mais não. É verdade. Eu seria um homem divorciado. É verdade. O divórcio tira um ministro em cima do púlpito. Verdade. Não precisa casar com outro, ou casar com outro, ou casar com outra. Só o fato de ser divorciado já tiraria. Verdade. Vocês estão entendendo, irmão? As pessoas não sabem onde estão andando, mas nós sabemos onde estão andando. Nós sabemos onde estamos. Nós sabemos onde nós cremos. Nós temos um profeta. Deus que não permita. É verdade. Amém. Deus que não permita. Amém. Mas se ela chegasse e dissesse, ó, Vanderlei, eu quero o divórcio. Acabou. Verdade. Não tem mais pastor. Acabou. É verdade. Vocês deveriam procurar outro pastor. É verdade. Teriam, não deveriam, teriam. É verdade. Porque agora eu sou um homem divorciado. Verdade. Seria um homem divorciado. Não poderia mais ocupar esse lugar. É verdade. E a Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Verdade. Se para pessoas simples, pessoas comuns, já é terrível, imagina um pastor. É verdade. Então, que Deus não aconteça isso. Amém. Porque 25 anos de ministério, É verdade. mas já pensou, estou dando um exemplo. É verdade. Um pequeno exemplo. Se minha esposa chegar só, ô André, não dá, sabe, é o seguinte, você vive sua vida, eu vou viver minha vida, vou ficar com isso, ficar meu filho aqui, tá bom, ok. E não precisava nem deixar mensagem, não precisava nem procurar outra mulher, outro homem, e nem procurar outra mulher, já desqualificou, acabou. É verdade. Ela não precisava nem deixar a igreja, continuar congregando, não tinha nada a ver, mas eu não podia mais ficar no púlpito. É verdade. Eu deveria sair no púlpito imediatamente. Não escolher um pastor, vocês é que deveriam escolher, eu não. Porque eu não estou na qualidade nem não estaria na qualidade nem de afirmar quem deveria. Porque eu tiraria o poder de vocês de voto. A coisa é séria, irmão. As pessoas brincam com a alma. As pessoas brincam de igreja. Cuidar de igreja não é brincar de casinha na roça, não. Brincar de igreja, brincar com a igreja não é brincar de fazer castelo de areia na praia, não. Amém? Amém. Olha o que o profeta disse, vê você? Se ela divorciasse de mim, eu seria um homem divorciado. Você sabe o que isso aconteceria? Eu sou um pregador. O que isso faria de mim? Isso me tiraria do púlpito imediatamente se ela se divorciasse de mim. Eu seria um homem divorciado. Agora, observe, se dentro da mensagem tem isso, imagina a denominação como é que está cheia. Se dentro da mensagem tem ministros assim, imagine nas denominações. Vou terminar lendo a lamentação de Jeremias. Vamos lá de novo? Amém, irmãos? Amém. Vocês creem nisso, irmãos? Amém.
Veja. Deus é que tem dado graça para nós, irmãos. Deus é que tem dado graça para nós. Lamentações, vamos terminar com isso aqui. Lamentação de Jeremias. Capítulo 4. Verso 13. Está escrito assim: por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, é que derramaram o sangue do justo, isso é, derramaram o sangue do inocente. Amém. Erram como cegos na rua, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Veja, aí diz o 15. O 15 disse: desviai-vos deles. Aleluia. No 14 está escrito: erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Aí vem Jeremias, Deus em Jeremias, e diz: desviai-vos, bradavam eles, imundo, desviai-vos, desviai-vos deles, não toqueis neles. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações: nunca mais morarão aqui. Então, irmãos, presta bem atenção. Deus deixou homens aqui na terra predestinados, eleitos para serem o que devem ser. Para que isso? Deus colocou o quíntuplo dos Efésios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Para quê? Para conduzir a igreja. Para levar esse povo até onde tem que ser levado. Amém, irmãos? Mas colocou um quíntuplo dos Efésios dentro das Escrituras. Amém? E todos que assaltam essas posturas, todos que assaltam esse ministério, tentam ser o que Deus nunca chamou, desprezando a qualificação, desprezando o mandamento do Senhor, não se encaixam como filhos obedientes, mas como desobedientes. Amém? As pessoas não sabem que isso aqui. Vocês pensam que eu desejei isso aqui? Nunca desejei púlpito. Nunca corri atrás de púlpito. Lembro-me quando eu cheguei na mensagem, quando eu criei a mensagem, com 3 meses, fiquei sentado 3 meses no banco ouvindo. E eu era um pregador renomado a Deus Amor, na região do Vale de Tionha, renomado. Quando eu criei, já foi logo pregando? Não, sentado no banco. Porque o pastor tinha que saber se eu tinha chamado ou não. Não é porque eu pregava na denominação que tinha chamado, é isso não. Denominação é política. E eu fiquei sentado ali, sentado ouvindo o pastor, até um dia que ele mandou um recado pelo irmão Elton, dizendo: ó, fala com o Vanderlei que domingo que vem no culto eu vou dar ele uns 15 minutos para falar alguma coisa. Quando falou aqui, eu corri, deu dor de barriga, falei que não podia, que não sei o quê, correndo. Não fui seguir, que não fui no culto. Não fui. E nos outros cultos eu chegava atrasado. Correndo. O profeta prega essa mensagem: um homem correndo da presença do Senhor. Um homem que tem chamado, ele não corre atrás disso, mas Deus corre atrás dele. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vocês acham que eu... Não. De forma alguma. E se eu não fizer o que Deus me chamou a fazer, Ele me mata. Verdade. Ele faz igual Jonas. Faz o que eu mandei fazer, rapaz. Vocês estão entendendo, irmão? É isso. Então, é um lugar... Olha, quantas coisas boas saem daqui, né, irmãos? Quantas coisas boas saem daqui. Mas o que adianta sair coisas boas se aqui não está bem? É verdade. Se meu posicionamento não está correto. É verdade.
Entendeu? Tem ministros na mensagem de 40 anos de carreira. Já não deveria estar em cima por causa de problemas? Verdade. Não deveria estar em cima deles? Fica só, né? Deus. Não deveria. Mas por causa do nome, porque sabe bem pregar, porque sabe bem dialogar, sabe bem ministrar, aí fica pendurado nos dons. Meu Deus, vai. Fica pendurado no dom. E não é assim, gente. Não é o dom que salva, não. É verdade. Ué, o profeta disse que Deus pode sair de um homem e o dom continuar. É verdade. Deus pode sair dessa mulher, sair desse homem, sair dele e ela continuar cantando bonito como cantava, tendo dom, tocando como tocava. Quem está entendendo, irmão? Amém. É verdade. Pregando como pregava, sem saber isso. E ele fica agarrado no dom. Ué, Chamar sem arrependimento. dons são sem arrependimento, são dados sem arrependimento. Então, Deus tem misericórdia de cada um de nós, amém, irmão? Mas eu creio que nós estamos caminhando na palavra de Deus. Eu creio. Não, de forma alguma. Eu jamais me sustentarei de que Deus está me abençoando por causa disso, daquilo outro. Isso é sinal de aprovação. Não! Existem coisas que Deus dá como sinais de aprovação, mas tem coisas que você não pode presumir. Amém. Quando eu comecei com 100 ou eu comecei com 1? Hã? Então não pode ser. Não pode presumir que certas coisas é sinal de aprovação. É verdade. Você tem que ter o sinal de Deus, a palavra de Deus. Amém. Não tem que esperar por um ventinho, tá aprovado. Não tem que esperar por uma profecia. Não. Tem que ser aqui na palavra. Amém. É verdade. Glória a Deus. Quando o irmão profetizou, eu fiquei assim, mas tinha que estar guardado aqui. O que adianta a profecia se estiver guardado aqui? É verdade. Aí chega alguém na rua, aquele movimento pentecostal encosta do seu ombro. Deus está te chamando para ser um pregador. Graças a Deus eu estou indo. Mas e aí, como é que fica? É verdade. E se não encaixa? Guardar esse- E se não estiver enquadrado? Vai ser orientado por um demônio? Verdade. Seguir a orientação do espírito errado? Verdade. Sem consultar a Bíblia? Verdade. Mas que Deus possa ter misericórdia, amém, irmão? Cremos que nós estamos no posicionamento. Nós temos nossos problemas, temos nossas necessidades, temos, mas eu creio que na palavra nós não devemos, amém, irmão? Creio que Deus tem dado a nós o suficiente para caminhar até o fim da jornada com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Vamos ficar de pé, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu trouxe os dois bonés aqui, um eu prometi para o irmão Marcos, o Marco, e o outro irmão Eustáquio lá. Tá, irmão Eustáquio lá? Amém. Amém? Amém. Muito bem, vamos levantar nossas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, por esta mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, hoje nós aprendemos o que é ser um chamado, Senhor. Hoje nós aprendemos por que o profeta disse que deveria descer do púlpito imediatamente, Pai. Hoje nós entendemos a coisa bem séria, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, meu Deus, pelo ensinamento que o Senhor nos deu. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estamos agradecidos ao Senhor, meu Pai. Um dia após o outro, nada como um dia após o outro, diz o profeta. Senhor, entregamos nas tuas mãos os teus filhos para casa, para voltar de volta para o seu lar, para a sua casa, dormir em paz, saber que se alimentou da tua palavra, saber que obediência custa sacrifício. Ajuda, Senhor, cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Então, sexta-feira tem culto aqui ainda, mas sábado tem culto em Pisazeiro e domingo, às 18 horas, avança 5 horas da tarde aí.